A indústria de eletrônica, apesar de levar a fama de ser uma indústria limpa e não poluente, está afetando o meio ambiente devido à alta velocidade com que seus produtos tornam-se obsoletos. A velha tecnologia é descartada de modo irresponsável no meio ambiente por fatores econômicos e por falta de informação. O professor Tadeu Vasconcelos, do Departamento de Engenharia Química do Centro Universitário do Sul de Minas Gerais, vai nos falar sobre os efeitos nocivos deste descarte. Hoje o material de informática ele é composto por plásticos e uma série de circuitos e assim por diante que usam metais pesados como cádmio, chumbo, mercúrio e etc. Esses metais pesados, eles são nocivos ao ser humano. Na verdade, o metal pesado é todo aquele metal que pode ser precipitado sob a forma de sulfito. E esses metais pesados, eles são de baixa degradabilidade, então assim, demoram muito tempo para se degradar e são cumulativos no meio ambiente, cumulativos em qualquer situação que você os descarta, quer seja em água, quer seja em ar, quer seja em solo. Então hoje, o que acontece? A indústria eletrônica, de uma maneira geral, não só a indústria eletrônica, mas a indústria de energia acumulativa, a energia de pilhas, baterias, baterias de celulares, baterias de automóveis, essas baterias pequenas de máquinas calculadoras, etc. Geralmente as baterias de máquinas calculadoras usam aquele botão que a gente chama de botão de mercúrio, ele contém muito mercúrio. As baterias de automóvel contêm muito chumbo e as baterias de telefones celulares contêm cádmio, certo? Hoje não existe assim a parte referente ao chumbo, que compete muito à indústria automobilística. Já existe um controle maior sobre isso. As próprias baterias da indústria automobilística são recolhidas pelos fabricantes, a Cedelco, Durex e assim sucessivamente. As baterias de botão de mercúrio são praticamente descartadas no lixo doméstico, lixo urbano, etc. E as baterias de celulares também estão, por enquanto, estão sendo descartadas. O que acontece? A partir do momento que você descarta qualquer um dessas baterias, desses acumuladores, no meio ambiente, com o passar do tempo ele se decompõe, se degrada e esse metal pesado fica no meio ambiente. O metal pesado, ele, devido à sua baixa degradabilidade, ele acaba sendo incorporado nas correntes de água, acaba sendo incorporado nos plânctons marinhos, nos rios, etc. E isso vai sendo acumulado ao longo da cadeia alimentar. Como o homem estaria no topo dessa cadeia alimentar, a hora que o homem usa de animais, gado, frango, usa de peixes na sua alimentação, ele acaba sendo contaminado por esses metais, que de uma certa forma causam doenças gravíssimas, irreversíveis. O cádmio, que está hoje muito usado nas baterias dos telefones celulares, ele é um subproduto da produção do zinco, ele aparece como um subproduto do zinco. O nome cádmio vem da palavra calamita, que é o mineral que dá origem ao zinco. O cádmio ele só existe na forma inorgânica. Ele é muito usado para galvanoplastia, para baterias, talvez seja o caso de vocês, computador, usado em cerâmica, usado em fotografia e em jardineria. Ele apresenta um altíssimo potencial tóxico. O efeito dele é cumulativo a pequenas quantidades para qualquer organismo vivo, certo? E ele pode ser absorvido por respiração. A respiração você consegue absorver 40% do cádmio na lata. E pode ser absorvido também por via intestinal, se absorvendo até 7% do material ingerido. O cádmio ele causa intoxicação crônica, ele é teratogênico e ele causa intoxicações assim
por pequenas quantidades a níveis muito grandes. O chumbo, que hoje é usado nas baterias de automóveis, em determinado período foi usado também muito em gasolina como aditivo. O chumbo, se conhece o chumbo de muito tempo, porque o chumbo desde o Egito Antigo já se trabalhava o chumbo. O metal é maleável, macio, já se conhecia nos processos de extração e beneficiamento de chumbo. O chumbo tem muita aplicação em revestimentos, o chumbo tem muita aplicação, como o chumbo tem uma densidade muito alta, a aplicação do chumbo ela como é que se diz? Usa como proteção em sistema radiológico. Inclusive no monitor do computador tem muito chumbo exatamente para proteger o usuário contra a radiação do rádio catódico. Pelo fato de ele ser muito denso, ele é um ótimo isolante para isso. Né? O efeito da absorção do chumbo em animais e plantas, ele é extremamente grave. A toxidez crônica do chumbo, ela causa inapetência, náusea, vômitos, dores abdominais e até convulsões. Então, hoje os padrões, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que, devido ao seu alto poder tóxico, o chumbo não deve exceder, a quantidade de chumbo não deve exceder a 0,05 miligramas em águas de abastecimento e assim por diante. Então, se você tem solos, regiões contaminadas com chumbo proveniente de gasolina, proveniente de descarte de baterias, etc., a água que passa por essas regiões, ela deve ser evitada ao máximo. E mercúrio todos nós sabemos que o mercúrio ele é um metal pesado, ele é altamente tóxico, ele afeta o sistema nervoso central. O mercúrio é teratogênico, então ele causa no ser humano mutações genéticas. Então, assim, e dizem os estudiosos que você não pode ter, nada de concentração de mercúrio que o organismo humano não consegue eliminar a nível nenhum. E é possível reciclar esse material? Bom, a reciclagem hoje, o custo da reciclagem, ele é um custo muito mais social do que um custo econômico, financeiro. Deixa eu te dar um exemplo. Você pode reciclar latinhas de cerveja. A gente não acha lata de cerveja, tem alumínio, nós não achamos essa lata de cerveja esparramada para qualquer lugar. Por quê? Porque o alumínio, a eletrólise que você gasta de energia para retirar o alumínio da bauxita, que é o minério de alumínio, então você gasta uma quantidade de energia muito alta. Então você pegar essa lata e fundir essa lata, você vai gastar menos energia do que você está gastando para fazer a eletrólise da bauxita. Então é compensador você reciclar o alumínio, economicamente é viável. Agora, a reciclagem desses metais pesados, ela não é um problema, ela é um problema muito mais social do que propriamente econômico. Não é economicamente viável. Tá certo? Como eu te falei, você pega o cádmio, é um subproduto do zinco, então você já tem, na produção do zinco, você já tem esse cádmio naturalmente. Então você pegar umas baterias de cádmio e reprocessar essas baterias, o custo fica muito alto. Por isso que não se tem feito isso por aqui. Existe algum programa de reciclagem, de reaproveitamento desse material, esse lixo tecnológico em funcionamento hoje no Brasil? O Greenpeace, que é um grupo ligado ao meio ambiente, ele diz o seguinte: para o Greenpeace é necessário o desenvolvimento de material de pilhas, baterias recarregáveis produzidos a partir de materiais não tóxicos. Essa seria a situação ideal. Mas hoje, nos lugares mais adiantados, em que você tem uma produção desse material muito grande, na Alemanha, por exemplo, na França, já existe uma certa política governamental que, a partir do momento que você põe um produto no mercado, você é responsável por ele em todos os sentidos, pelo nascimento, crescimento, apogeu, decadência e morte. Então, se você põe um produto que ele usa algum material tóxico, o fabricante tem que dar fim para aquilo. Aqui no Brasil, por exemplo, as indústrias automobilísticas que usam esse tipo de bateria com chumbo, muitas delas recolhem essas baterias
certo? E isso deveria ser feito com a parte de eletrônica em geral, brinquedos, celulares, computadores, a mesma coisa. Mas a nossa iniciativa nesse sentido, ela ainda é uma iniciativa pequena. A gente ainda não tem isso em grande escala. Dou o exemplo do próprio plástico, né? O plástico hoje ele vem em substituição ao vidro como uma alternativa em termos de embalagem, em termos de peso, em termos de resistência, em termos até de perigo, que um vidro quebrado ele pode cortar e coisas. Mas hoje nós estamos praticamente inundados de plástico, né? De uma maneira geral, e sem saber o que fazer com ele. Né? Muito obrigado. Tá bom, eu agradeço aí a oportunidade de poder falar, de poder explicar para vocês. Eu estou às ordens para qualquer coisa que você precisar. Obrigado. Nada. Eu vou te dar uma...